revelado o impacto emocionante do meu filho ao me expulsar. O que falei depois foi incrível. Carlos sempre se orgulhou de ser o provedor da família. Ele passava horas no escritório, fazendo o possível para garantir que sua esposa e seu filho, Lucas, tivessem uma vida confortável na agitação de São Paulo. Mas naquela noite, enquanto o cheiro do jantar que ele mesmo preparara ainda pairava no ar, o ambiente no pequeno apartamento da Zona Sul se tornara insuportável. As paredes, que antes eram testemunhas de risadas e momentos felizes, agora ecoavam apenas sentimento de frustração. A discussão começou com um simples reparo sobre as notas escolares de Lucas e rapidamente escalou para um grito acalorado. "Você não me entende", Lucas bradou, com a voz trêmula de raiva e dor. "Eu não quero ser quem você quer que eu seja." Aquelas palavras cortaram Carlos como um punhal afiado. Ele, que sempre dedicou sua vida a construir um futuro para o filho, agora se sentia um estranho, um peso que Lucas não queria carregar. A cena era tão intensa que o tempo pareceu parar. Passei socos e lágrimas, cada um mais intenso que o anterior. Carlos, naquele momento, se viu expulso de casa, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. O olhar de Lucas, misturado com desprezo e dor, ficou gravado em sua memória. Carlos caminhou pelas ruas, cada passo pesado como se carregasse o mundo nas costas. O coração batia acelerado, as mãos trêmulas. "Onde foi que eu errei?" pensava. Ele olhava para as luzes da cidade, tão brilhantes, mas que agora pareciam apenas lembranças de um sonho desfeito. A raiva de Lucas não era apenas uma fase da adolescência, era um grito desesperado por liberdade, por ser ouvido. Ele percebeu que, ao focar tanto nas obrigações e expectativas, esquecerá das reais necessidades do filho. Nos dias que se seguiram, a dor da separação trouxe a ele um novo entendimento. Ele se permitiu sentir a vulnerabilidade que nunca havia considerado. Viu que Lucas tinha talentos escondidos, um dom para a arte que ele nunca valorizara. A paixão do filho por pintar era um reflexo de seu desejo de se expressar, de ser quem realmente era. Para Carlos, a arte sempre pareceria uma distração, mas agora, admirando um rascunho que Lucas deixara na sala, ele viu traços de uma vida que pulsava com autenticidade. Certa noite, com o coração na mão, decidiu que havia chegado o momento de voltar. Ele não poderia se esconder de seus medos. Precisava se apresentar a Lucas não como um pai autoritário, mas como um homem disposto a ouvir. E quando cruzou a porta de casa, sentiu que a tensão no ar era palpável. "Senta aqui, precisamos conversar." Suas palavras soaram como uma súplica. A conversa desdobrou-se em revelações, onde ambos falaram sobre suas frustrações, traumas e inseguranças. Era como se um peso tivesse sido levantado. A conexão entre pai e filho começava a renascer. "Pai, por que você nunca me contou sobre sua infância, sobre seus medos?" Lucas lançou uma pergunta que deixou Carlos atordoados. E nesse momento, a verdade mais profunda de sua vida estava prestes a transbordar. Carlos percebeu que segredos que ele guardou por tanto tempo poderiam agora moldar a compreensão de Lucas. Ele estava prestes a explorar um abismo profissional que se tornaria uma ponte entre eles. "Eu não quero que você seja eu, quero que você seja quem você realmente é." A emoção preenchia o espaço onde antes havia apenas desentendimento. Mas ao olhar nos olhos de Lucas, ele não tinha certeza se aquele era o suficiente para curar feridas tão profundas. A conversa seguia avassaladora, mas algo no olhar de Lucas ainda refletia a dúvida. Carlos sentiu um nó se formar na garganta. A cada palavra que proferia, percebia que estava não só tentando consertar o que estava quebrado, mas também enfrentando seus próprios demônios. "Eu não quero que você sinta pressão, Lucas. Eu só quero saber quem você é." Ele começou, mas a insegurança fez sua voz vacilar. Lucas olhou para ele, misturando esperança e ceticismo. "Mas quem sou eu, pai? Você nunca me deu a chance de descobrir." Essas palavras foram como um soco no estômago de Carlos. Ele se lembrou dos dias em que tratou os sonhos do filho como meros hobbies, como se os rascunhos e as tintas não fossem dignos de atenção. Afinal, para ele, um futuro seguro significava seguir um caminho tradicional. Agora, via as consequências disso.
Eu não sabia que você queria ser artista, Lucas. Se eu soubesse, tentou Carlos, sua voz trêmula ao reviver os erros passados. Lucas balançou a cabeça, ciente de que aquele era um território delicado. Não é só isso. Eu quero sentir que posso ser livre para escolher meu próprio caminho, sem você colocando expectativas em cima de mim. O silêncio se instalou, como uma nuvem pesada, enquanto Carlos ponderava cada palavra e cada emoção. Nos dias seguintes, Carlos se dedicou a conhecer seu filho de uma maneira que nunca tinha feito antes. Ele assistiu a Lucas pintar, absorvendo a forma como suas emoções se transferiam para a tela. Cada traço de pincel parecia revelar não só o mundo interior do adolescente, mas também a dificuldade que Carlos tinha em aceitar que precisava mudar. Enquanto as cores vivas dançavam, refletia sobre como havia sufocado a criatividade do filho com seus anseios de segurança. Você sabe que eu não entendo nada de arte, né? Carlos disse em um dia qualquer, tentando quebrar o gelo. Lucas olhou para ele, rindo. Sim, pai, mas não precisa entender tudo. É como a vida, você só precisa sentir. Aquela frase o atingiu como um raio. Aqui estava um garoto que, apesar de tudo, estava disposto a abrir as portas de seu mundo para ele. Ainda assim, havia algo que Carlos sabia que precisava fazer. Ao cair da noite, enquanto os últimos raios de sol entravam pela janela, ele decidiu que finalmente era hora de compartilhar sua própria verdade. Lucas, eu quero te contar sobre o que passei quando eu era da sua idade. O que me fez ser o pai que sou hoje. O coração pulsava forte, a adrenalina correu por suas veias. Ele esperava que esse gesto encerrasse um ciclo de dor, mas temia que pudesse abrir feridas ainda mais profundas. Enquanto falava de tempos difíceis, do medo que sentia ao decidir não seguir a paixão pela música e abraçar o trabalho, Carlos percebeu lágrimas nos olhos de Lucas. Mas por que você nunca me contou? Eu cresci achando que você tinha uma vida perfeita. Aquela confissão foi um divisor de águas. Ao se despir de suas memórias, Carlos entendeu que vulnerabilidade poderia ser a chave para transformar sua relação. O momento foi carregado de emoção, como se o ar estivesse vibrando com a intensidade da conexão que começava a nascer novamente. Mas no fundo, Carlos sabia que isso era apenas o começo. Ele precisava fazer mais, precisava provar para Lucas que era possível ser quem realmente somos. Pai, e se eu decidir que quero viver disso, que quero viajar para expor meu trabalho? A pergunta estava carregada de expectativa e Carlos, diante do futuro incerto, apenas sorriu, mas em seu peito uma nova verdade ardia. Eu estarei sempre ao seu lado, contando que você nunca deixe de ser você mesmo. Mas no fundo, algo inquietante ainda pairava no ar, como se uma nova tempestade estivesse prestes a eclodir em suas vidas. Carlos se questionou. A aceitação que estava oferecendo seria suficiente para sustentar a crescente liberdade de Lucas? Como poderiam enfrentar juntos a crítica e o desafio que viriam pela frente? Enquanto essas perguntas dançavam em sua mente, Carlos sentiu que uma verdade ainda mais profunda estava prestes a ser revelada. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções para Carlos. Com cada momento que passava, sua responsabilidade como pai se tornava mais intensa. Ele precisava agir com mais do que apenas suas palavras. Precisava dar exemplos, criar um ambiente onde Lucas pudesse florescer sem medo. Os medos antigos, aqueles que o faziam querer controlar a vida do filho, começaram a aparecer como sombras, mas Carlos estava decidido a combatê-los. Uma tarde, enquanto Lucas estava imerso em suas pinturas, Carlos decidiu que era a hora de levá-lo a uma exposição de arte local. Algo que poderia parecer simples em um contexto diferente, para ele soava como um grande passo. Olha, eu achei isso aqui. Que tal irmos juntos? Perguntou, mostrando o flyer da exposição, enquanto tentava esconder a ansiedade na voz. Lucas levantou os olhos da tela e, por um instante, a dúvida mudou de lugar. Ele parecia realmente interessado. Sério, pai? Você vai querer ir comigo? A incredulidade na voz do filho fez o coração de Carlos acelerar. Sim, quero entender mais sobre o que você ama. E quem sabe, talvez eu possa aprender algo junto com você. Carlos respondeu, buscando convicção na voz. Naquela noite, enquanto se preparavam para a saída, Carlos não pôde deixar de notar o jeito como Lucas se iluminou,
como se ao redor dele as cores do mundo parecessem mais vivas. Ali estava o garoto que ele tanto amava, se revelando em sua essência. O caminho até a galeria estava cheio de conversas animadas. Lucas explicou os conceitos do impressionismo, as nuances do expressionismo. Carlos ouvia, absorvendo cada palavra, como se fosse música. Ele se sentia orgulhoso, não apenas do conhecimento do filho, mas da forma como seus sonhos estavam tomando forma. Ao chegarem, a energia da galeria era eletrizante. Estava cheia de pessoas admirando as obras, algumas rindo, outras discutindo apaixonadamente. Carlos observou Lucas se aproximar de uma pintura que capturava o caos e a beleza da vida. Era uma mistura de cores vibrantes e formas distorcidas que dançavam. O adolescente ficou em silêncio, absorvendo tudo, e Carlos aproveitou aquele momento para falar. Essa pintura parece dizer tanto. O que você vê nela? Lucas encarou o pai, e por um longo instante, Carlos viu o garoto que tanto estava lutando para descobrir a si mesmo. Eu vejo a luta de cada um de nós, a busca por liberdade. É como se cada traço fosse uma escolha, e cada cor uma emoção. Lucas respondeu, a paixão borbulhando nas palavras. Carlos ficou surpreso com a profundidade da resposta, sentindo uma conexão ainda mais forte. Mas, ao mesmo tempo, um sentimento de apreensão começou a brotar em sua mente. Ele pensou nas críticas que Lucas poderia enfrentar, nas dificuldades que ainda poderiam surgir. E se o mundo não estivesse pronto para aceitá-lo? Enquanto esses pensamentos o assombravam, uma visão mais alarmante se apossou dele. E se, no final, a liberdade que Lucas tanto buscava acabasse se transformando em solidão? Carlos rapidamente afastou esses pensamentos e decidiu se concentrar no momento. Ele se aproximou de Lucas, ouvindo-o, tentando simplesmente apoiar cada pequeno passo que ele dava. No que parecia uma sinfonia de sorrisos e descobertas, a insegurança começou a ser substituída por um fio de esperança. Antes de irem embora, Lucas parou em frente à porta de saída, olhou para o pai e disse: "Valeu por hoje, pai. Esse dia foi muito importante para mim." Carlos sorriu, sentindo o peso do afeto. "E para mim também. Vamos continuar fazendo isso juntos. Estamos só começando." Assim que saíram, Carlos sentiu o frescor da noite envolvendo-os. No entanto, enquanto cruzavam a esquina, um cartaz de uma concorrida seleção de jovens artistas chamou a sua atenção. A convocação para se inscrever estava ali, exposta ao mundo. "O que você acha, pai? Devo me inscrever?" Lucas perguntou, e Carlos parou na hora. A pergunta pairou no ar, instigando um novo mar de possibilidades. Era um passo gigante em direção ao sonho do filho, mas também um momento crucial que poderia mudar tudo entre eles. E aí a tensão finalmente se instalou. O que Carlos deveria responder? Carlos estava paralisado e o mundo ao seu redor parecia ter parado com ele. O brilho nos olhos de Lucas desafiava sua hesitação. "Sim, você deve se inscrever", disse ele, a voz tremendo um pouco. Após um segundo de silêncio, ele acrescentou: "Mas Lucas, você está preparado para o que pode vir depois? A pressão, as críticas, tudo isso pode ser difícil." Lucas franziu a testa, como se tentasse decifrar as palavras do pai. "Papai, eu não tenho medo disso. É apenas o que eu amo, o que eu quero fazer." Havia uma firmeza na voz do garoto que tocou Carlos de uma maneira profunda. Ele percebeu que Lucas estava pronto para voar. A sensação de proteção e medo que vinha com essa liberdade era um dilema constante. Carlos começou, mas não encontrou as palavras. O que ele queria dizer era que o mundo poderia ser cruel, que não precisavam apressar o crescimento dele. Mas no fundo ele sabia que a oportunidade que estava diante deles era fundamental. A ideia de ver o filho exposto ao mundo com seus talentos despertava uma ansiedade que ele não podia ignorar. "Eu quero que você siga seus sonhos, filho, mas eu estarei aqui, sempre." Ele olhou para Lucas, querendo que ele sentisse sua sinceridade. Ao mesmo tempo, o peso da responsabilidade crescia, e se algo acontecesse que não pudesse consertar? Quando Lucas sorriu, o coração de Carlos aqueceu, mas a preocupação permanecia. "Tudo bem, pai, eu me inscrevo, e se der certo você vai ser o meu primeiro fã, certo?" O sorriso do garoto era tão brilhante que quase ofuscou a escuridão do medo que estava presente na mente de Carlos.
Sim, eu serei seu maior fã. Ele se esforçou para devolver o sorriso, tentando esconder o turbilhão de emoções que o dominava. Nos dias que se seguiram, Carlos viu Lucas se preparar para a inscrição. O adolescente passava horas aprimorando suas pinturas, mergulhando em cores, formas e experimentações. Cada dia ele se tornava mais confiante, mais entusiasmado com sua arte. O que antes era um traço solitário se transformou em uma explosão de criatividade. Um certo dia, enquanto observava o filho criar uma nova peça, Carlos sentiu uma onda de orgulho. Acho que você está se superando, Lucas, comentou com um sorriso genuíno. O garoto olhou para o pai, os olhos brilhando. Obrigado, pai. Isso significa muito. Você realmente acredita que eu posso fazer isso? Com todas as minhas forças, respondeu Carlos, mas novas preocupações se instalaram na sua mente. E se Lucas falhasse? E se o medo do mundo se tornasse realidade? O dia do envio da inscrição chegou e a tensão no ar era palpável. Carlos sabia que precisava apoiar Lucas, mas uma parte dele queria protegê-lo da dor. Naquele instante, algo dentro dele despertou. Era hora de soltar as amarras e permitir que o filho fosse mais do que um reflexo dos seus próprios medos. Lucas, lembre-se de que seu valor não é definido pelo que você produz ou pelas opiniões dos outros. Você é incrível, do jeito que é. Não deixe ninguém te dizer o contrário. Essas palavras, carregadas de emoção, pareciam ter um peso diferente. Carlos estava liberando não apenas Lucas, mas também a si mesmo. O envelope com a inscrição estava na mão de Lucas e ele hesitava. Pai, e se não der certo? Uma sombra de dúvida começava a cobrir sua confiança. E se der? Se você não tentar, nunca saberá. Às vezes, o mais difícil é dar o primeiro passo. A insegurança de Lucas começava a se dissipar enquanto ele olhava para o pai, buscando encorajamento. Antes que conseguisse controlar os impulsos, Lucas respirou fundo e selou o envelope. Eu fiz isso. Estou mais perto do meu sonho. O sentimento de vitória brotou entre eles. Porém, enquanto se afastavam do correio, Carlos sentiu um frio na barriga. O que aconteceria se a resposta fosse negativa? Na sua mente, ele lutava para visualizar o futuro de Lucas e uma nova pergunta inquietante surgia. Até que ponto a arte poderia levá-lo? E se eu não for aceito, pai? Lucas murmurou, fazendo Carlos sentir um aperto no coração. Eles estavam prestes a entrar em um caminho que poderia transformar suas vidas para sempre, mesmo que o medo da rejeição ainda estivesse presente. Agora era a hora de esperar. E a pergunta que pairava entre eles era: o que aconteceria quando a resposta chegasse? Carlos não conseguia desviar os pensamentos da fragilidade que cercava o sonho de Lucas. Os dias passaram lentamente, como se o universo estivesse brincando com sua ansiedade. Ele notou como o filho estava imerso em sua arte, mas a preocupação de Carlos pairava como uma sombra, sempre presente. Uma semana depois da inscrição, Lucas estava mais animado do que nunca. Em uma noite, enquanto o cheiro de tinta fresca invadia o ar, Lucas olhou para Carlos com um brilho no olhar. Vou fazer uma pintura para a exposição. Quero que você a veja primeiro. Carlos sorriu, mas seu coração se apertou. A expectativa do filho trazia ao mesmo tempo alegria e uma pontada de medo. Claro, filho. Mal posso esperar para ver o que você criou. Lucas passou a noite trabalhando em sua peça. Ele estava concentrado. Os traços da escova dançavam sobre a tela como se tudo ao seu redor tivesse desaparecido. Carlos observou cada movimento, maravilhado com o talento do garoto, mas seu próprio interior lutava contra uma tempestade de emoções. O que aconteceria se Lucas não fosse aceito? Ele mal sabia como as respostas iam além de um sim ou não. Finalmente o sol nasceu e iluminou o estúdio com uma luz dourada. Lucas, exausto, recuou para admirar sua obra. Papai, vem ver! Carlos aproximou-se e seu coração disparou ao ver a expressão de Lucas. A pintura era uma explosão de cores vibrantes, cada pincelada refletindo sua paixão e esperança. Isso está incrível, Lucas. Você capturou algo especial aqui. Você acha que eles vão gostar? O sorriso de Lucas era ternura pura, mas as palavras traziam um peso que Carlos não podia ignorar. Eu tenho certeza que vão. Sua arte fala por si mesma. Carlos tentava se convencer, mas uma pequena voz dentro dele sussurrava que a aceitação não era garantida. Os dias se transformaram em uma semana e ainda não havia resposta. Carlos ficou mais inquieto a cada dia.
apego e proteção se tornando uma corda tensa entre pai e filho. Lucas, por outro lado, estava determinado. Cada manhã, ele acordava em busca de uma nova criação, conversando sobre a possibilidade de transformar sua arte em uma carreira. Uma tarde, enquanto caminhavam juntos pelo parque, Lucas disse pensativamente: "Sabe, pai, eu não me importo se não sou aceito. O que importa é que estou fazendo o que amo." Essas palavras cortaram Carlos como uma faca. Ele queria gritar, dizer a Lucas que a dor da rejeição seria difícil, mas ao mesmo tempo, a força de caráter do filho o enchia de orgulho, de esperança. "Você é incrível, filho, e eu estou tão orgulhoso de quem você está se tornando." Mas o que Carlos não disse era o que realmente o preocupava, o vazio que a rejeição poderia deixar, e como ele poderia ajudar Lucas a lidar com isso. Então, naquela noite, enquanto Carlos preparava o jantar, o telefone tocou. Seu coração disparou. Ele olhou para Lucas, que estava concentrado em suas pinturas. O que seria essa ligação? "Alô? Sim, sou eu." A voz ao telefone parecia distante, enquanto Carlos sentia sua respiração acelerar. As próximas palavras foram lentas, carregadas de expectativa. Era do comitê da exposição. Ele não sabia se estava prestes a ouvir a confirmação dos sonhos de Lucas ou a dor da desilusão. Quando Carlos finalmente desligou, ele olhou para o filho, que agora se aproximava com um sorriso inocente. "E então, pai, o que aconteceu?" A liberdade da verdade estava prestes a se desdobrar diante deles. Agora a pergunta se tornava uma realidade, e Carlos se perguntou se estava realmente preparado para o que estava prestes a dizer. "Lucas, precisamos conversar." Carlos sentiu o peso da respiração descer pela garganta. Aquelas palavras o empurravam para um abismo de incerteza. Lucas, com aquele brilho inocente nos olhos, esperava a resposta como uma criança que ansiosamente aguarda um presente de Natal. A expectativa, no entanto, estava tingida de um medo carregado. "Sobre o que, pai?" A voz de Lucas estava trêmula, o sorriso começando a desvanecer. Carlos hesitou, procurando as palavras certas, mas elas pareciam se esquivar de sua mente. "Sobre a exposição. Ele parou. Uma fraqueza tomou conta dele e a imagem do filho, tão esperançoso, pesou em seu coração. Eles gostaram da sua pintura. Os olhos de Lucas brilharam instantaneamente. "Sério? E então eu serei aceito?" Carlos sabia que tinha uma escolha a fazer. Ele poderia simplesmente dizer sim e deixar Lucas desfrutar aquele momento de felicidade. Mas a verdade, mesmo que difícil, precisava ser dita. O último sussurro da voz do comitê ecoava em sua mente. A competição foi feroz, e infelizmente não poderemos aceitar sua obra desta vez. A verdade era uma espada afiada. Carlos respirou fundo e reuniu coragem. O comitê amou sua pintura, mas não foi o suficiente para a exposição. Não vão aceitar esta vez. Um silêncio pesado se instalou entre eles. A euforia de Lucas evaporou como vapor de água quente. Ele hesitou. Os olhos se encheram de lágrimas, mas um sorriso forçado ainda tentava persistir. Pelo menos eles gostaram, né? Isso já é algo. A determinação na voz do filho parecia um eco do otimismo que Carlos sempre tentava alimentar. "Claro, filho. Isso é verdade." A voz de Carlos estava embargada. Ele queria proteger Lucas da dor daquela rejeição, mas ao mesmo tempo precisava ajudá-lo a entender que o caminho para o sucesso muitas vezes incluía percalços e frustrações. Lucas se afastou lentamente, o semblante agora mais sombrio. "Eu só queria fazer algo que fosse especial, pai. Algo que pudesse mostrar quem eu sou." Carlos sentiu seu coração se apertar. Porque, na verdade, Lucas já havia feito isso. A pintura não era apenas uma tela preenchida com cores, mas uma parte de si, uma extensão de sua alma. "Você é especial, meu filho. A sua arte é única, e isso nunca vai mudar." Lucas olhou para ele, um misto de dor e confusão nos olhos. "E se eu não conseguir? E se eu nunca for aceito?" A pergunta deixou Carlos em choque. O que ele diria a seu filho diante de uma incerteza tão grande? Os grandes artistas também enfrentam rejeições, Lucas. O que importa é continuar criando, não desistir dos seus sonhos. A arte está dentro de você, e isso ninguém pode tirar. Ele viu uma pequena chama reacender nos olhos de Lucas, mas ainda era muito frágil. O garoto respirou fundo, segurando as lágrimas. "Então eu vou fazer mais. A próxima vai ser melhor."
Carlos sorriu, orgulhoso da determinação do filho, mesmo que seu coração ainda estivesse pesado. Isso mesmo, filho. Eu sempre estarei aqui para apoiar você. O clima no ambiente começou a mudar de novo. Lucas voltou a seu estúdio e Carlos decidiu que, apesar do aperto no peito, tinha que acreditar na capacidade do filho. Ele voltou às suas próprias atividades, tentando esconder a angústia que o consumia. No entanto, naquele mesmo instante, o telefone tocou novamente. Carlos atendeu. Um dos membros do comitê havia ligado para lhe dar mais algumas informações. O coração disparou. O que mais poderiam querer? Ele ouviu a voz do outro lado. Bastava uma frase para mudar tudo. Carlos, podemos conversar sobre outra oportunidade para o Lucas. O que isso significava? Uma nova chance? Uma segunda exposição? O campo de possibilidades se abria, mas um medo ainda contorcia seu estômago. É sobre algo muito importante. As palavras do homem despertavam a ansiedade em Carlos, e ele soube que a conversa estava longe de terminar. Com Lucas já explorando a ideia de um novo projeto, seria um impacto e tanto. Agora Carlos precisava de coragem. O que viriam a seguir? Eles estariam preparados? Carlos sentiu o som da voz do homem ecoar em sua mente, e por um instante tudo que ele conseguia pensar era em como proteger Lucas de mais desilusões. Mas, ao mesmo tempo, uma curiosidade quase insuportável pulsava nele. Do que se trata? Ele perguntou, tentando manter a calma. Houve uma reavaliação das obras e queremos que o Lucas participe de um projeto diferente, algo com mais visibilidade, e também uma nova exposição. Porém, disso não se fala, ainda é um plano secreto, explicou o membro do comitê. As informações foram como um raio de esperança, mas uma nuvem de insegurança pairava sobre Carlos. O que eu digo para ele? Pensou. Lucas estava apenas começando a se recuperar da primeira dor da rejeição. Era um dilema. Deveria abrir aquela porta antes que Lucas estivesse pronto ou era melhor esperar? Mas a voz tranquila da razão começou a formar uma ideia. O otimismo que vinha do fundo de seu ser e a fé no talento do filho estavam pedindo para serem ouvidos. Certo, então vamos marcar uma reunião. Eu quero que nós dois estejamos lá. Essa era a decisão que Carlos precisava tomar. Ele sabia que não poderia continuar escondendo verdades, nem tampouco deixar que seu filho acreditasse que a rejeição era o fim. Isso poderia ser uma nova chance. Mudar o formato, o ambiente e talvez até a abordagem. Desligando o telefone, ele sentiu um misto de empolgação e medo. Quando Lucas saiu do estúdio com o pincel atrás da orelha, Carlos viu uma faísca de energia em seu filho. O céu ainda tinha nuvens e a chuva não parecia distante, mas a luz da possibilidade iluminava o espírito de ambos. Lucas, vamos conversar? Carlos chamou seu filho, que imediatamente olhou com curiosidade. A seriedade na voz do pai fez com que ele se sentasse rapidamente. O comitê, eles querem nos falar sobre uma nova oportunidade. Uma chance de expor seu trabalho de uma forma diferente. Os olhos de Lucas brilharam, mas logo se encheram de dúvida. Do que se trata? É outra competição? E se não for o suficiente de novo? Carlos deu um passo à frente. Entregar o coração ao filho não era fácil, mas era essencial. Eu sei que a última foi uma decepção, mas a arte é um caminho, não um destino. Você já mostrou quem você é. Essa nova oportunidade é uma chance para você evoluir e criar algo ainda mais incrível. O coração de Carlos dançava na expectativa da resposta de Lucas. Eles trocavam olhares e a ansiedade de ambos parecia estar à flor da pele. Pai, eu só não quero me machucar de novo. Eu entendo, filho, mas tem uma coisa que você precisa lembrar. Toda grande arte tem por trás muitas tentativas, e cada tentativa é um passo a mais na sua jornada. Você está apenas começando. O que você sente agora, essa incerteza, faz parte do processo. Acredite, pode ser exatamente o que você precisa. Uma nova determinação apareceu, como um pequeno sol rompendo entre as nuvens escuras. Lucas respirou fundo e um sorriso hesitante brotou em seu rosto. Então, vamos fazer isso. Quero tentar mais uma vez. Carlos sentiu um alívio instantâneo, uma conexão que os ligavam ainda mais forte. Eles conversaram sobre ideias, planos, e logo o estúdio estava vibrando com um novo entusiasmo. Porém, no fundo da mente de Carlos,
uma dúvida começou a formar. Mas e se essa nova oportunidade for uma expectativa ainda maior? E se no fim eu tiver que lidar com mais frustrações? Estamos prontos para isso? O telefone voltou a tocar, desta vez trazendo consigo um misto de emoções. Enquanto Carlos olhava para a tela, seu coração disparou com a possibilidade do inesperado. Ele sabia que a conversa a seguir mudaria não só o rumo da carreira de Lucas, mas poderia também revelar verdades que nem ele estava preparado para ouvir. Como iriam reagir a essa nova oportunidade? Estariam prontos para enfrentar tanto a empolgação quanto o medo que estava por vir? Carlos se estirou fundo antes de atender o telefone. A voz do membro do comitê ecoou em sua mente, como um mantra. Uma nova chance. O que isso significava? Ele sabia que precisava ser forte por Lucas, mas a expectativa borbulhava em seu peito. Alô? Ele disse. Carlos, é o André. Precisamos conversar sobre a reunião. Haverá mais pessoas envolvidas e queremos que Lucas esteja preparado. Essa é uma oportunidade única. A exposição pode mudar tudo para ele. As palavras de André pareciam flutuar no ar, como se fossem uma melodia. Um momento decisivo. Ele coçou a cabeça, tentando organizar seus pensamentos. Claro, quando podemos nos encontrar? Dia após amanhã. Precisamos de um plano, mas quero que Lucas esteja ciente. A responsabilidade vai ser maior desta vez, e ele precisa entender o que está por vir. Carlos sentiu um nó se formar em seu estômago. Entendido, respondeu, um pouco hesitante. Desligou o telefone e encontrou Lucas à sua espera no estúdio, os olhos brilhando com expectativa. E aí, pai, o que foi? Ele hesitou. Como dizer ao filho que iriam entrar em um novo jogo, onde a pressão seria intensa? É só uma questão de logística. O comitê quer que a gente se prepare. Lucas franziu a testa. Se preparar para quê? Você não pode me dar mais informações. Carlos queria contar tudo, mas sentiu que deveria tomar cuidado. Era melhor primeiro preparar o terreno, antes de lançar uma bomba. Ainda não temos detalhes, mas precisamos trabalhar nas suas ideias. Dizer o que você realmente quer expressar. Pense em algo ousado. A expressão de Lucas se iluminou. Ousado? As pessoas vão ver? Sim, filho. É a chance de mostrar quem você é de verdade. Vou ajudá-lo a encontrar sua voz. Carlos respondeu, sabendo que isso poderia ser mais do que arte. Poderia ser uma transformação pessoal. O estúdio rapidamente se encheu de energia. Lucas pegou suas tintas e juntos começaram a trabalhar em novas ideias. O impacto da possibilidade tornou-se palpável, como uma onda que os envolvia. Mas à medida que as horas passavam, a ansiedade de Carlos não diminuía. Essa nova expectativa aumentava o peso sobre seus ombros. E se Lucas não estivesse pronto? Essa dúvida era uma sombra que não o deixava. Naquela noite, enquanto observava seu filho em concentração, Carlos refletiu sobre os desafios que ainda estavam por vir. A arte era um reflexo deles. Poderia curar, mas também ferir. Como vou protegê-lo se ele se machucar novamente? Lucas terminou um esboço. Olha, pai, o que você acha? Carlos encarou a folha, que representava um mundo novo, vibrante e corajoso. Mas havia um toque de fragilidade ali, algo que precisava ser cuidado. Ele sorriu e disse, incrível, continuemos assim. Lembre-se de que cada nova tentativa é um aprendizado. Lucas sorriu de volta, mas Carlos sentiu seu coração apertar. Quais lições o aguardavam? Com o passar da manhã, as inseguranças começaram a pesar mais ainda. No meio da pintura, Carlos decidiu que era hora de uma conversa sincera. Ele se virou para Lucas, engolindo em seco. Filho, quero ser honesto com você. Essa nova oportunidade vai trazer muita pressão, e eu quero que você saiba, mesmo que as coisas não saiam como planejamos, estarei ao seu lado. Isso é um aprendizado, não uma derrota. Lucas assentiu, seu olhar sério. Eu só quero que as pessoas vejam eu, pai. Tenho medo de me perder em tantas expectativas. Carlos segurou a mão do filho, sentindo a intensidade daquela conexão. Nós vamos juntos, lado a lado, lutar, sonhar e superar tudo isso juntos. A atmosfera estava carregada de emoção, e naquele instante, ambos se sentiram mais próximos do que nunca. Entretanto, quando o telefone tocou novamente, Carlos não pôde deixar de pensar, será que essa nova chance seria realmente o que Lucas precisava?
Ou seria apenas um novo campo de batalha? O que mais poderia mudar a partir desse ponto? De todo modo, uma verdade parecia inevitável. A jornada apenas começava. O dia da reunião chegara com uma mistura intensa de ansiedade e esperança. Carlos levantou-se cedo, a mente cheia de pensamentos sobre o que poderia acontecer. Olhou para o relógio várias vezes, como se cada segundo a mais pudesse mudar algo na grande expectativa que estava por vir. Ele se lembrava da conversa com André e da importância que aquela nova oportunidade tinha para Lucas. No café da manhã, Carlos percebeu que Lucas estava mais quieto do que o habitual. O garoto mexia no trato, mas seus olhos não estavam fixos na comida. "Está tudo bem, filho?" Carlos perguntou, tentando quebrar o silêncio. Lucas olhou para cima. Seu olhar era de um misto de determinação e vulnerabilidade. "Estou um pouco nervoso, pai. E se as pessoas não gostarem do que eu fizer? E se eu não for bom o suficiente?" Carlos sentiu aquele nó voltando ao estômago. "Escuta, Lucas, não se trata só do que os outros acham. Trata-se de você se expressar. Uma arte verdadeira vem do coração, e eu sei que você tem muito para mostrar. Vamos garantir que você esteja preparado. E se eu falhar? E se a pressão for demais?" A dúvida de Lucas estava estampada em seu rosto, e Carlos queria mais do que tudo acalmar seu filho. "Lembre-se, filho, até mesmo os grandes artistas têm seu dia de falhas. O importante é aprender com elas e seguir em frente. Eu estarei com você, sempre", Carlos disse, tentando transmitir confiança. Depois de um café rápido, eles partiram juntos para o local da reunião. No caminho, Carlos observava Lucas. O garoto tinha aquele brilho leve no olhar, mas também parecia estar carregando o peso de suas expectativas. "Lucas, se você conseguir respirar e se concentrar, tudo ficará mais fácil. Você só precisa lembrar quem realmente é." Chegando lá, a atmosfera era eletrizante. Estava cheio de pessoas, críticos, artistas e membros do comitê. Carlos sentiu um frio na barriga. Eles se sentaram e começaram a conversar. André apresentou Lucas e as expectativas eram palpáveis. O coração de Carlos disparou enquanto ouvia comentários sobre o talento do filho. "Vamos começar com suas ideias, Lucas", disse André, encorajando-o. Lucas respirou fundo e Carlos percebeu que a sala se encheu de silêncio. Ele viu o nervosismo na postura do filho, mas também algo mais, um momento de coragem. Com a voz um pouco trêmula, Lucas começou a compartilhar suas visões. Falou com paixão sobre a importância da arte na expressão de suas emoções e como as cores poderiam transmitir sentimentos profundos. Os olhos de Carlos se iluminaram. Ele se lembrava daquelas noites em que Lucas desenhava apaixonadamente, transbordando sentimentos que ele mesmo não sabia explicar. Ao ver o filho se entregando àqueles conceitos, uma onda de orgulho inundou seu coração. Mas rapidamente ele percebeu que uma onda de críticas poderia facilmente desmoronar essa confiança. Quando Lucas terminou, a sala explodiu em aplausos e Carlos quase não coube dentro de si de tanto orgulho. Mas a próxima reação foi mais impactante. Um dos críticos, uma mulher de olhar penetrante, levantou a mão. "Lucas, o que você vai fazer para se proteger das críticas do público? Como você lidará com isso?" As palavras dela caíram como uma bomba na sala e Carlos sentiu o ar ficar mais denso. Lucas, ainda visivelmente emocionado, hesitou. Era uma pergunta dura e todos os olhos estavam nele. Carlos prendeu a respiração, preparado para a resposta do filho. O mundo parecia ter parado, e nesse momento ele se deu conta de que a jornada de Lucas não era apenas sobre arte, mas sobre enfrentar seus medos e inseguranças. E enquanto Lucas ponderava sobre a resposta, ele se perguntou se aquela pergunta poderia ser o verdadeiro teste de fogo que seu filho precisava. Como Lucas se sairia nesse momento crucial? Seria capaz de se afirmar e encontrar a força dentro de si? A resposta que estava prestes a ser dada poderia mudar tudo novamente. Lucas inspirou profundamente, sentindo a tensão na sala. Ele não tinha apenas uma plateia, mas todas as suas inseguranças diante dele. A mulher fixou o olhar. A resposta precisava ser verdadeira, mas o que fazer quando o próprio coração batia forte? Ele pôs as mãos nos bolsos e disse:
Eu vou me proteger sendo verdadeiro comigo mesmo. A crítica sempre vai existir, mas se eu focar no que realmente importa, que é a minha expressão, eu consigo transformar isso em aprendizado. Não estou aqui para agradar a todos, mas para ser eu. A sinceridade nas palavras de Lucas fez a sala vibrar. Um murmurinho se espalhou e Carlos sentiu um calor subir pelo peito. O medo estava lá, mas a bravura do filho brilhava ainda mais forte. Ele havia encontrado a sua voz nesta sala cheia de gente. Quando a reunião terminou e saíram, Lucas estava mais leve. Pai, você viu como eles reagiram? Eu realmente falei com o coração. Ele estava animado. A energia na sala refletia uma nova certeza que eu só poderia sonhar. Você foi incrível, Lucas. Estou tão orgulhoso de você. Essa foi uma grande demonstração de coragem e autenticidade, Carlos disse, sentindo as emoções borbulharem dentro dele. Os dias passaram e logo a notícia da nova oportunidade espalhou-se como fogo em palha seca. Lucas foi convidado a expor sua obra em um evento novo e cheio de potencial. A pressão aumentava, mas a confiança do filho mantinha Carlos firme. Logo antes da data da exposição, numa manhã radiante, Carlos decidiu que era a hora de uma conversa franca. Lucas, chegou a hora de você mostrar a todos quem você realmente é. Você não precisa se esconder por trás de expectativas. O que importa é a sua arte e a sua verdade. Lucas sorriu. Eu sei, pai. O que eu quero é continuar criando, independentemente do que acontece. Essa é a verdadeira liberdade. Uma luz brilhava nos olhos dele, uma mistura de esperança e determinação. No dia da exposição, Carlos chegou mais cedo, o coração batendo acelerado. Ele viu Lucas preparando suas obras e, mais uma vez, se sentiu tomado pela emoção. Ele se aproximou do filho, segurou seu ombro e disse: independentemente do que acontecer hoje, você já venceu. Você teve a coragem de ser você. Lucas acenou com a cabeça, absorvendo as palavras do pai. O evento começou e pessoas de todas as partes se reuniram. O clima estava vibrante e cada pintura de Lucas contava uma história que não era apenas dele, mas de todos que se permitiram sentir. A cada elogio que recebia, a confiança aumentava e Carlos podia ver como o coração de Lucas se abria ainda mais para o mundo. Quando a noite chegou, uma nova luz brilhou sobre eles. Carlos observou Lucas cercado por admiradores e críticos. Ele sorriu sem medo e os outros sentiam a autenticidade que emanava dele. Eles voltaram para casa juntos e algo dentro de Carlos se acalmou. Ele sentia que a jornada de Lucas estava só começando, não só como artista, mas como homem. Um homem que tinha aprendido a se posicionar, que desafiou suas sombras e cujo futuro era uma tela em branco cheia de possibilidades. Carlos olhou para o céu estrelado através da janela do carro e percebeu que cada estrela representava uma nova oportunidade. Ele virou-se para Lucas. Você precisa continuar a se expressar. O mundo precisa da sua arte e da sua voz. Lucas sorriu, brilhando. E eu preciso de você ao meu lado, pai. Carlos sorriu de volta, sentindo a alegria e a paz preencherem seu coração. O que mais poderia um pai desejar se não ver o filho voar? Agora, enquanto a cidade passava rapidamente do lado de fora, Carlos sabia que a aceitação, o amor e a liberdade se entrelaçariam para sempre na vida deles. Essa foi a verdadeira vitória. E a história deles tinha apenas começado. Não perca as emoções futuras. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e continuar recebendo mais. Comente suas reações e teorias sobre a jornada de Carlos e Lucas. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão emocionante. Seja parte dessa jornada.